Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Engenharia de Software. E essa aula é bem rapidinha, ela é mais uma revisão do que a gente já tinha comentado em aula síncrona, para nos ajudar a fazer a nossa aula prática do nosso encontro dessa semana. Vamos construir as histórias de usuário dos projetos de vocês, junto com os cenários BDD. Então, para isso a gente vai fazer só uma revisão simples, né? Já comentamos sobre histórias e cenários e é uma forma da gente especificar os requisitos, tendo em vista que a gente já viu toda a conceituação de engenharia de requisitos. Sobre histórias de usuário, a gente já viu que são histórias contadas pelo usuário para os analistas entenderem o que é o sistema, o que é que o software precisa fazer. Essas histórias descrevem os desejos e expõem também as restrições do usuário, a restrição do domínio, restrições sobre essas funcionalidades. As histórias também, elas descrevem como o usuário vai ter valor específico naquele software onde ele vai ser implantado. E normalmente ela é escrita por 3 cláusulas. Só pode escrever história de usuário dessa forma? Não, mas é o que é comumente usado e o que nos ajuda, enquanto engenheiros de software, a tentar fazer essa transformação do desejo do usuário para o que a gente precisa especificar. Então, as 3 cláusulas que ajudam a escrever as histórias de usuários é como, eu quero e para quê. Onde o como especifica o usuário, que tipo de usuário, qual é o papel dele no sistema. Eu como professor, eu como aluno, no sistema de controle acadêmico, por exemplo, quero o quê? Então, é o objetivo. Ao interagir com o sistema, ele espera o quê? Como é que a funcionalidade precisa responder a essa interação para atingir o determinado resultado. Então, com essas 3 cláusulas básicas, a gente consegue montar as histórias de usuário. Então, dentro das histórias, eu vou ter, nessas 3 cláusulas, eu acabo definindo quem, o que faz esse quem e por que faz esse quem. Para que essa pessoa interage, ou esse outro computador, esse outro sistema interage com o sistema que eu estou desenvolvendo. Então, aqui é um exemplo simples de um sistema bancário. Eu, como cliente, quero sacar o dinheiro em terminais eletrônicos para evitar filas. Então, eu consigo descrever, em forma de história do usuário, essa funcionalidade de saque. O quem define papéis ou personas, a depender da conceituação do usuário que a equipe de desenvolvimento está tratando. Lembrando que a aula passada de engenharia de requisitos e essa aula, junto com as atividades práticas que vão ser feitas, estão focadas ainda na concepção do sistema. Apesar de ter uma interação com o usuário, apesar de ter a participação do usuário no processo, ainda não foi discutido nessa disciplina a conceituação do usuário com personas, proto-personas e etc. Mas o quem nas histórias podem definir papéis específicos ou as próprias personas. Então, um exemplo simples, como aluno, seria o quem. Quero reservar o exemplar na biblioteca para que eu possa realizar a minha pesquisa. O que define as ações, as rotinas, as funções, os procedimentos que vão ser executados no sistema. Então, como aluno, o que eu quero? Que seja executado a reserva na biblioteca, para que eu possa realizar a minha pesquisa. E o porquê vai ser um motivo que nos ajuda, inclusive, a entender um pouco sobre os requisitos não funcionais. Como é que tem que se comportar? Qual é o objetivo do sistema ao executar essa funcionalidade? Então, por exemplo, eu como aluno, ao reservar o meu exemplar, quero realizar minha pesquisa.
O porquê normalmente representa o efeito do negócio ou da estratégia em que o software está sendo implantado ou o efeito do produto do software. E as histórias de usuário acabam focando nos requisitos funcionais. Para os requisitos não funcionais, como é que eu exponho isso para que a equipe de arquitetura de software e, consequentemente, de implementação e teste consiga entender e atender os requisitos funcionais e não funcionais do nosso usuário? Uma das alternativas é a construção de cenários BDD. A gente já viu na outra aula um pouco sobre BDD, o que é, como que é essa técnica que veio das metodologias ágeis, qual foi o propósito, como ela avançou e como diferencia-se de TDD. Mas só para a gente dar uma revisada antes de ver de forma prática como construir esses cenários, o BDD vem de uma técnica chamada desenvolvimento orientado ao comportamento, que foi discutido, aprimorado, estudado e proposto pela pessoal de metodologias ágeis, né, desenvolvimento de práticas ágeis, e pensa na representação do sistema na linguagem de domínio. Normalmente se desenvolve inclusive as interfaces para depois organizar os comportamentos do sistema. Tenta promover um entendimento comum entre a equipe de negócio e a equipe de desenvolvimento de software. Todos os stakeholders terem a mesma noção e conceito sobre o sistema. A sua grande contribuição é aproximar a compreensão, os artefatos e o desenvolvimento do software em detrimento de negócios / desenvolvimento de software e não afastar. Todos possuem acesso aos artefatos, requisitos, código, etc. E usa uma prática, né, uma técnica de especificação por exemplos. Então, um conjunto de práticas que surgiu do exemplo entre conversas e descrições do sistema. Então, isso bem resumido é o que preza o PDD. Alguns princípios descrever o comportamento e não especificar soluções ainda. Descobrir qual comportamento entrega valor ao sistema e usar as conversas que o analista teve com o usuário como exemplos para prototipação, para a construção das interfaces, entender o comportamento do sistema. E daí surgem consequências práticas na adoção desses princípios e na transformação desses princípios em algumas boas práticas. Então, acaba tendo o foco nas funcionalidades, o trabalho em equipe para especificar e não necessariamente um analista de requisitos ou de sistema. Abraça as incertezas, pensando sempre no produto minimamente viável, né, o MVP. Ilustra as funcionalidades com exemplos, por exemplo, histórias, cenários e até prototipação. E entrega a documentação sempre atualizada. Uma prática bem ágil, né? E aí existe a notação de Gherkin para a construção dos cenários BDD, que usa essa cláusula de dado, que, quando, então. A parte do dado, o que é que o engenheiro de software precisa se preocupar ao especificar cenários BDDs nessa cláusula, nessa parte da cláusula? Vai descrever as pré-condições do cenário. O que é que eu preciso ter antes para que isso se desenvolva? O quando descreve a ação-chave. Eu quero retirar, eu quero sacar, eu quero imprimir um relatório, eu quero cadastrar dados de novos usuários. O então descreve os resultados práticos e as cláusulas I mais são cláusulas opcionais e adicionais que você pode colocar para contextualizar melhor a descrição dos requisitos. Então, as cláusulas principais, dado que, quando isso acontece, então como consequência eu tenho esse comportamento esperado do sistema. Como é que a gente então especifica requisitos em formas de histórias de usuário e cenários BDDs? Os cenários, eles acabam focando, a gente vai ver aqui uns exemplos simples, mais ilustrativos, que fazem com que vocês
consigam ter essa percepção melhor, que eles acabam focando nos requisitos não funcionais, os requisitos comportamentais das funcionalidades que estão descritas, ou em forma de backlog de produto e descrição dos itens do backlog, ou em forma de histórias de usuário. Eles vêm na literatura, ou são usados na prática, muito comumente com histórias de usuário, mas não são impeditivos, nada impede que a gente use essa mesma técnica para outros cenários de especificação de requisitos. Mas ele casa muito bem porque as histórias focam nas funcionalidades e os cenários focam nos requisitos não funcionais, nas restrições sobre o sistema. Então, normalmente quando a gente usa essa casadinha, história mais cenários, a gente tem mais ou menos, ou o analista precisa, o engenheiro de software precisa pensar nessa estrutura aqui de especificação de requisitos. Não vai ser mais requisito funcional 01, requisito não funcional 03. Vai ser descrito dessa maneira, onde eu tenho a funcionalidade, depois eu tenho as histórias descrevendo os não funcionais e depois os comportamentos descrevendo os não funcionais. Então, por exemplo, num saque bancário, eu tenho a funcionalidade de realizar o saque. Como é que ficam as minhas histórias de usuário? Uma delas. Como cliente de banco, eu quero realizar o saque para obter meu dinheiro. Então, se eu utilizar somente as histórias e enviar isso para a equipe de arquitetura e para a equipe de desenvolvimento de software, vão ter muitas informações aí omitidas que pode gerar um ruído enorme e um insucesso no atendimento dos requisitos do usuário, dos desejos do usuário. Então, como complemento, os cenários acabam vendo as possibilidades de fluxos de comportamento do sistema. Eu sei da funcionalidade, eu preciso fazer um saque, retirar dinheiro. Mas eu posso ter e não crédito. Se eu não pensar em todas essas possibilidades, eu estou pensando num fluxo único que a gente sabe que no sistema não é assim que acontece. E quando existe algum erro de interação ou uma não compreensão do sistema pelo usuário ou um fluxo diferente do esperado do projetado, a gente precisa dar oportunidades para o usuário continuar a utilizar esse sistema. Então, a chave disso é pensar nos cenários BDD, por exemplo, porque a gente tenta cobrir o máximo possível das possibilidades de interação e comportamento que o sistema tem que ter após essa interação com o usuário. Então, o cenário com crédito. Dado quando, então, dado que a conta tem crédito, que o cartão está na validade, que o terminal tem dinheiro, então são pré-condições. Se isso não existir, a arquitetura do software, junto com a programação, precisa pensar em soluções de interação, de tratamentos de exceção, de tratamentos de erro. Então, mensagens para o usuário, não tem dinheiro nesse terminal, ou só tem notas de 50, só vai poder sacar tantos reais, você deseja continuar? Então, se isso não for pensado, a gente não consegue completar o atendimento dos requisitos para uma determinada funcionalidade. Tanto a parte dos serviços propriamente em si, que se caracterizam mais como requisitos funcionais, quanto as restrições sobre esse serviço. Então, dado esse cenário, quando o cliente solicitar, o cliente do banco, então o débito vai ser realizado, o dinheiro vai ser entregue e o cartão vai ser devolvido. Se vocês observarem esse exemplo, por mais que ele seja simples e didático, vocês conseguem verificar que aí é uma descrição sobre o sistema, o comportamento do sistema, como ele vai se comportar quando o cliente chega lá e bota o cartão naquela máquina de saque, como ele vai se comportar se tem o dinheiro. Vai sair primeiro o dinheiro ou eu vou debitar isso lá no banco de dados dizendo que saiu o dinheiro? Ou eu entrego o cartão primeiro e depois o dinheiro? Então, isso tudo são restrições sobre a execução dessa funcionalidade que nas histórias eu não consigo ter esse detalhamento, mas nos cenários BDD sim.
porque eu estou verificando o comportamento do sistema. E nos cenários que eu tiver sem o crédito, dado que a conta está sem crédito, mas o cartão é válido, quando ele solicitar o cheque, eu faço o aviso de crédito, o dinheiro não pode ser entregue e o cartão vai ser devolvido. Outro cenário de empréstimo de livro. Então, a funcionalidade é fazer um empréstimo no site da biblioteca. A história, eu como aluno quero fazer um empréstimo para que eu possa pegar o livro na central da biblioteca num outro dia. Quais são possíveis cenários? Os livros podem ser adicionados, os livros podem ser removidos. Os empréstimos podem estar vazios no início da sessão. Título só pode ser adicionado de empréstimo uma única vez. Eu posso ter a reserva no máximo de 3 livros. Tudo isso são possibilidades de construção de cenário em que vocês precisam escrever as cláusulas, dado quando então aconteça isso. Então são várias possibilidades, são todas respostas e restrições comportamentais do sistema que precisam ser atendidas para que as funcionalidades e as restrições sejam implementadas de acordo com a solicitação do nosso usuário, que isso é o nosso objetivo final, fazer o sistema, certo? Esse material foi referenciado, né? Eu peguei as informações desses 3 livros e para quem tem muito interesse em trabalhar com requisitos, especificação, usando histórias e cenários BDD, eu recomendo muito esse BDD in Action Specification by Example. Eles trazem as práticas, trazem exemplos, trazem construções de cenário, trazem erros de interpretação, trazem boas práticas nesse processo de especificação, como tem que ser as cláusulas do deveria, do gostaria. Então é super interessante. A aula hoje é bem curtinha mesmo, é mais para vocês se atentarem a essas cláusulas um pouco melhor para que a gente consiga fazer a nossa aula prática dessa semana, que vai ser construir as histórias e os cenários BDDs dos projetos de vocês na disciplina de Engenharia de Software desse semestre. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição de vocês. Até mais.